formas ao mesmo tempo. Bom, vamos com o Décio Coutinho agora. Décio, você já está aí? Olha, olá, Maia, Décio. tudo bem? Que alegria poder falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Maia Veloso, como é que você está? Muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Deixa eu apresentar você direitinho para o nosso telespectador e internauta. O Décio Coutinho, ele é gestor de projetos com ênfase em cultura e criatividade, administrador de empresas, tem um mestrado em gestão de patrimônio cultural. Eles têm várias pós-graduações, mas entre as que ele tem, eu queria ressaltar aqui a de Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Girona, na Espanha. Especialista em sociedades pós-industriais e organizações criativas em Roma. Essa eu ressalto, porque é do querido assinada Domênico De Masi, em Economia Criativa, da Fundação Barcelona Mídia. E ele atua desde 2001 em projetos de cultura e criatividade, ou seja, ele já está falando e atuando nessa área de cidades e economias criativas já faz bastante tempo. Professor de diversas graduações, foi coordenador nacional de cultura do SEBRAE, né, entre outros cargos. Ele já viajou o mundo fazendo palestras, tendo experiências como convidado de honra de vários projetos e iniciativas globais, pesquisador e consultor em publicações nacionais. Ou seja, gente, ele é o cara. Então, é a pessoa certa falando sobre um assunto que a gente quer tratar com ele. E aí, Décio, eu queria começar esse papo contigo dizendo o seguinte, nessa pandemia a gente tem falado muito sobre criatividade, né? O nosso programa, um dos conteúdos que orbitam em torno do que a gente fala aqui é a questão da criatividade, de empreendedorismo, de inovação e tecnologia. Mas o que nem todo mundo sabe é que o segmento da economia criativa está passando por uma crise nesse momento, né? Um dos mais impactados, né? Um dos 14 mais impactados pela crise da pandemia Covid-19. Isso inclui negócios pautados em conhecimentos individuais, em novas mídias, todos os ecossistemas, de fato, mesmo que eles não possam prescindir da criatividade, principalmente se tratando do segmento de economia, eles estão impactados. Por onde a gente começa a repensar ecossistemas pautados em economia e cidades criativas diante do que estamos vivendo? Eu passo para você. Bem-vindo, querido. Ok. Maia, muito obrigado. Queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né, no programa Falando Nisso, da Rede Meio Norte. E realmente o setor da economia criativa, da cultura, né, e também do turismo, com certeza são setores que vão sofrer muito impacto, né, talvez os maiores impactos aí. São os setores que primeiro pararam e provavelmente vão ser os setores que, por último, irão voltar. Então, tudo isso gera uma série de dificuldades, de problemas, fora o período, né, dificílimo que o mundo está passando. Então, é um momento onde a gente percebe que existe um afloramento do que realmente tem valor, né? A gente começa a perceber que nas cidades, nos negócios, na economia e na vida mesmo, né, as coisas que têm realmente o seu valor começam a aparecer agora e começam a se mostrar de uma forma tão vigorosa como nunca antes, né? E a gente percebia que isso existia, mas às vezes a gente não dava muita atenção nem muita importância. Imaginem vocês, né, a gente está aqui numa rede de televisão nacional, o que seria de nós nessa pandemia sem ter a oportunidade de assistir internet, né, de estar em contato com os internautas, telespectadores. Então, esse programa é um exemplo de uma atividade, de uma programação de economia criativa. E assim, imaginem a gente passar a pandemia, o isolamento, sem música, sem ler um livro. Então, é importante perceber que talvez essa crise trouxe também, junto com as dificuldades, uma amostra, né, concreta para toda a população, para todo o planeta, da importância da cultura nesses momentos, né, da importância da criatividade desses momentos. E eu trago aqui a fala do Einstein, que foi um físico renomado no planeta, né, o Albert Einstein. Ele foi consultado após o final da Segunda Grande Guerra Mundial na Europa completamente destruída, né, e perguntaram para o Einstein, falaram assim, Einstein, como é que a gente pode reconstruir nossos países que acabaram de passar, né, por uma guerra, todos os prédios destruídos, não tem energia, não tem esgoto, não tem água, não tem nada, as pessoas
com muita dificuldade de se alimentar, e ele disse, olha, nesses momentos, o conhecimento é muito importante, mas mais importante que o conhecimento é a imaginação, é a criatividade, é pôr em ação o nosso conhecimento que a gente tem, né? E aí é tão importante, é isso que isso se reflete nos dias de hoje também. Então, a gente percebe uma série de soluções criativas, nessa nossa entrevista aqui, por exemplo, né? É algo que talvez a gente não tivesse o costume de pensar em fazer antes, sempre muito presencial. Isso já é uma reação criativa e a gente percebe uma série de novos modelos de negócio aparecendo, drive-in de circo, drive-in de cinema, drive-in de shows, várias modalidades de lives de música na internet, né? Uma série de peças de teatros e outras alternativas criativas que vêm sendo colocadas à mostra de forma extremamente ousada, imaginativa e criativa. Então, a gente percebe que as cidades criativas são aquelas que conseguem receber bem esse tipo de atividade. A gente estava vendo aqui o quadrinista, o Dick, né, que fez a playlist. Esse tipo de talento, esse tipo de artista, esse tipo de criativo, como você, Maia, como todo, né, o Augusto César, todo mundo está trabalhando nessas áreas da cultura e da criatividade, são as pessoas que fazem uma cidade prosperar, porque são pessoas que enxergam o futuro de forma diferente. A arte e a cultura trazem essa virtude, né, de abrir os olhos, de ampliar os horizontes e de nos deixar cada vez mais sensíveis e antecipar, inclusive, crises e problemas como esse, né? A gente tem vários autores, escritores e filmes que já tinham retratado essas pandemias, sendo que a gente achava que era uma ficção e que agora a gente tem isso no nosso dia a dia, né? Enquanto você está falando, a gente está mostrando aqui algumas das cidades criativas no mundo, né? Você conhece, eu imagino, as cidades criativas do Brasil, eu queria que você as enumerasse, e quais são as cidades criativas do mundo, e o que faz uma cidade ser criativa, porque nós tivemos a experiência em nível global, cada um no seu lugar, de passar pela cidade, ter um outro olhar em relação à cidade, quando ela estava parada, com isolamento social, e poder deslocar, desmobilizar o nosso olhar. Eu acho que o nosso olhar como ser humano, a nossa percepção, estava muito poluído e confuso, e as cidades se escondiam atrás dessa poluição visual, sonora, ambiental, sob todos os aspectos. E aí a gente passa pela nossa cidade vazia, as que já ficaram e voltaram ao normal, as que estão, as que ainda estarão, as que não estão agora, mas vão voltar a ser por conta da recidiva do coronavírus. E a gente olha e dá uma dor no coração de ver as cidades fantasmas e, ao mesmo tempo, é um observatório mesmo doloroso, mas privilegiado de olhar para os lugares em que a gente atua, em que a gente vive e mora. O que faz uma cidade criativa de fato e quais são as cidades mais criativas do mundo e as do Brasil, Décio? Foi muito legal essa sua fala, Maia, porque você trouxe a essência da cidade, né? As pessoas entendem que a cidade são infraestruturas, são ruas, são prédios, são praças, mas muito mais do que isso, a cidade são as pessoas, né? A cidade é um organismo vivo, a cidade ela pulsa, ela vibra, e o que faz essa pulsação da cidade são as pessoas. Então, a cidade criativa é aquela cidade que está se reinventando, que está buscando uma nova estratégia, uma reinvenção estratégica, onde a prioridade da cidade, do desenvolvimento econômico da cidade, são os setores da cultura e da criatividade. Essas cidades que enxergam isso, que valorizam a arte e a cultura por meio das riquezas locais, que valorizam, né, os mestres, os artesãos, que valorizam a cultura local, são essas cidades que conseguem se destacar no planeta, que são conhecidas como as cidades criativas. Quanto mais local, quanto mais a gente valorizar a nossa gastronomia, a nossa arte, nosso jeito de ser, de comer, de andar, de falar, os nossos costumes, quanto mais autenticidade, mais identidade, mais reconhecimento a gente tiver, mais forte, mais protagonista a gente é de uma cidade do futuro, de uma cidade criativa. Então, as cidades criativas, resumindo, são aquelas cidades que investem na cultura e na criatividade como fator estratégico para o desenvolvimento econômico. Quais são as referências no Brasil, Décio? Quais são as referências no Brasil e no mundo? Então, no Brasil, a gente tem, né, algumas cidades que já receberam esse título pela Unesco, eu vou citar aqui para vocês, né?
Nós temos Belém, no Pará, Florianópolis e Paraty, no Rio de Janeiro, Florianópolis, Santa Catarina, que são cidades mundiais de gastronomia. Brasília e Curitiba são cidades mundiais na área do design. João Pessoa, na Paraíba, é reconhecida pela Unesco como a cidade mundial do artesanato e das artes folclóricas. Salvador, na Bahia, é cidade mundial da música. E Santos, em São Paulo, é cidade mundial do cinema. Agora, ano passado, a gente conseguiu mais 2 cidades que entraram aí. Foi Belo Horizonte, na categoria de gastronomia, e Fortaleza, na área do design. Então, a gente tem hoje 10 cidades criativas brasileiras numa lista de 246 cidades do planeta. Né? E aí, do planeta, a gente tem Berlim, Paris, Barcelona, essas cidades que... Lisboa, né, que todo mundo já conhece. Mas no Brasil são essas cidades aí. Agora, esse é um título que a Unesco dá através de uma proposta que a cidade faz. Né? Então, se eu quiser pensar como eu posso ter uma cidade como Teresina, no Piauí, como uma cidade criativa, eu tenho que apresentar um projeto dizendo qual é a área. Né? É gastronomia, é música, é artesanato, e focar nessa área e mostrar quais são os diferenciais, a história, o compromisso que a cidade tem com aquela área. E essas cidades que foram premiadas são as cidades que se preocupam com o desenvolvimento sustentável, né, que tem uma série de problemas, mas que tem uma série de atividades, de programas voltados para cumprimento do desenvolvimento sustentável. São cidades que demonstram uma relação entre o setor criativo e sua história, seu patrimônio cultural, valorizando, né, a identidade e a autenticidade da cidade. São cidades que conseguem interagir com outros setores, não só os criativos, mas também os tradicionais, e compõem essa rede de cidades mundial. Né? Então, isso é muito importante, a gente ter autoridades, lideranças criativas que enxerguem isso como uma estratégia para o país. Enquanto você está falando, eu fiquei pensando aqui, antes da gente, por exemplo, nós estamos para 18 estados do Brasil. A cidade que você está, nesse momento, nos assistindo pela internet ou pela TV, ela está nessa lista de criativos ou ela é igual à minha, Teresina, que não está? Se ela é igual, a gente fica pensando que, por exemplo, antes de você chegar no padrão Unesco, que tem esses critérios todos que são importantíssimos em nível global, que tal juntar um time na sua cidade com representantes diversos desses segmentos todos que o Décio Coutinho citou para a gente e fazer da sua cidade um ecossistema criativo em algum segmento? Né? Porque eu acho que as cidades têm muito o que dar. Eu acho uma maldade, é o que a gente faz com as cidades em que a gente mora. Né? Quer dizer, as cidades, nessa pandemia, elas se mostraram pouco resilientes. Elas vazias, elas revelaram o bonito, o feio, o que comove, o que distancia, o que preocupa, o que apaixona. E a gente acha que a gente teve um exercício incrível nesse período de pandemia global, de olhar para as nossas cidades de um modo diferente. Tem ciclovia? Não tem? Nossa, essa árvore eu não vi que ela estava aqui. Nossa, vazio assim, se tivesse um caminho de pé, seria incrível. Nossa, mas por que aqui não é um corredor gastronômico? Por que aqui não é um corredor, sei lá, climático, de microclima? Porque aí eu acho que são tantos porquês. Eu estou numa, sabe, Décio, para a gente encerrar a entrevista, de mudar as perguntas. Eu acho que o mundo está precisando de novas perguntas. E por conta de perguntas, eu tenho umas cartinhas aqui que eu sempre faço para os meus convidados. E aí eu queria fazer 2 perguntas rápidas para você, que meu tempo estourou. Qual foi a última coisa que você desaprendeu? Eu não combino nada com os meus convidados, viu? Que eu desaprendi? Sim. Nossa, que pergunta difícil. Eu desaprendi a dar valor a certas coisas que eu não dava antes. Então, eu esqueci. Chega para lá. Compras fúteis, coisas assim. E aí a outra pergunta é, por que você faz o que faz? Porque eu amo, né? Eu tenho um propósito de vida que é ter um mundo melhor através da cultura e da criatividade. Todo dia eu acordo para fazer isso. Então, é o meu propósito de vida, é o que me move, o que faz meus olhos brilharem, é ajudar o mundo através da cultura e da criatividade. Tá bom, então. Olha, Décio, muito obrigada pela entrevista. Eu faria milhões de perguntas para você. Eu tenho cartas aqui pela mesa toda. Mas obrigada por nos inspirar. Eu acho que você trouxe ideias para a gente. Né? De colocar o criativo no lugar do criativo, sem ser essa coisa conceitual, mas o criativo ser o dia a dia. Nós somos essencialmente criativos. Gente, a gente é muito complexo.
tanto de coisa que tem dentro da gente, na nossa mente, é de uma complexidade, de uma criatividade divina, assim, Deus caprichou mesmo, né? Então, Décio, muito obrigada, vamos mantendo contato, vá nos mandando informações dos projetos para a gente poder divulgar e bater mais papo aqui, tá bom? Tá legal. Muito obrigado a todos aí, foi um prazer imenso, viu? Uma honra. Prazer Tchau, foi tchau. nosso. Daí, Décio Coutinho, que entrevista ótima, né? Minha cabeça está aqui fervilhando de ideias, enfim. Falando